Senhoras e senhores, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar a todos de que nós temos uma camiseta maravilhosa feita especialmente para vocês lá no site amevocê.com. É a camiseta oficial do canal Recuse Imitações. Além disso, nós também temos o Catarse, catarse.me/IsaacNess, e lá você pode apoiar o canal com o valor que você quiser, lembrando que todas as contribuições no período de quarentena serão doadas ao projeto Mães da Favela. É isso, vamos ao vídeo. Eu acabei de zerar o último God of War. Literalmente, acabei de desligar o videogame. O que eu pude perceber é que nessa repaginada que eles deram na franquia, houve uma injeção de elementos de RPG que tornaram a estratégia tão importante quanto ter os dedos rápidos nos botões, o que pra mim torna o jogo muito mais divertido do que qualquer outro da série. E se por um lado o combate ficou mais complexo, a história ficou mais simples. Basicamente, o Kratos e o seu filho Atreus precisam levar as cinzas da mãe do menino para o topo da montanha mais alta do reino e de lá espalhá-las ao vento. Coisa bem enxuta, sem todas aquelas disputas políticas que havia nos outros jogos. Ao invés disso, a narrativa se concentra muito mais na relação entre o pai e o filho. Por isso, além de me entreter e me surpreender positivamente com as inovações em jogabilidade, God of War também colocou uma questão na minha cabeça que eu queria jogar para você. Já reparou em quantos jogos tem a paternidade como um dos temas centrais da narrativa? Se você já notou isso, assim como eu, saiba que não estamos sozinhos. Na verdade, tem muita gente estudando esse fenômeno. Alguns estudos se referem a esses jogos como daddyfied. Aparentemente, o primeiro a usar esse termo foi um jornalista, o Stephen Tolito, e a partir daí a comunidade acadêmica também começou a utilizar. Esse jornalista justifica o fenômeno como uma forma eficaz de alcançar as emoções do jogador. E de fato funciona. Quem não se emocionou jogando The Last of Us não tem coração. Mas por quê? Por que nós abraçamos tão facilmente esses jogos cujas narrativas são sobre pais e filhos? Estatísticas podem nos ajudar a entender isso. Em vários países do Ocidente, o número de mães solteiras explodiu no período entre as décadas de 70 e 90. Isso significa que os jovens que hoje são público-alvo de jogos como God of War fazem parte de uma geração de crianças que não tiveram pais. Aliás, nós fazemos parte. Então talvez o sucesso dessas histórias nos jogos se justifique porque elas representam uma oportunidade de simular um relacionamento que nós não tivemos. O problema é que esses jogos que se pretendem curativos para essa ferida aberta em nós nem sempre têm as melhores representações de paternidade. Mas antes de falar da figura paterna no videogame, precisamos discutir os pais do mundo real. E não há como fazer isso sem falar de masculinidade, ou masculinidades. E a primeira concepção equivocada da qual a gente precisa se livrar é justamente essa ideia de que a masculinidade é uma coisa uniforme e universal. A cientista política Raymond Cornell argumenta que, com a história e características políticas de cada região do mundo, vêm diferentes padrões de homem ideal, ainda que existam algumas convergências. Ela destaca, por exemplo, a cultura militarizada de estados capitalistas do Ocidente, como os Estados Unidos, como fatores determinantes para a formação dos moldes de masculinidade desses países. Dá pra ver isso pelos heróis do cinema de ação americano dos anos 70, que quase sempre eram militares ou ex-militares. Em segundo lugar, a masculinidade não é a mesma em todas as épocas. Sobre isso vão falar as doutoras Kate Milestone e Anneke Meyer no livro Gênero e Cultura Popular. Elas descrevem nesse livro 3 tipos de masculinidade que podem ser observadas em homens que nasceram em épocas diferentes. O primeiro tipo que elas identificaram é mais observável em homens que nasceram da primeira metade do século XX até o início dos anos 70. Esses homens são caracterizados pela autoridade, força, agressividade, competitividade e violência. Além disso, eles têm mais dificuldade de compreender e expressar emoções e pouca preocupação estética com o próprio corpo ou roupas. Daí vem as representações dos heróis de cara feia, cicatrizados e sujos de terra ou pó ou qualquer coisa do tipo. A paternidade deles é influenciada pela Revolução Industrial, portanto eles se identificam mais como provedores. Além disso, existem outros estudos que sugerem que a divisão de trabalho entre os gêneros fez os homens se distanciarem muito de seus filhos, emocionalmente pelo menos. E é bem fácil verificar isso. É só perguntar para os nossos pais como era o relacionamento deles com os nossos avós. O Mark Crew, no seu artigo Masculinidades em Jogo, chega à conclusão de que esse tipo de pai era mais marcado pela ausência do que pela presença, e o envolvimento dele com os filhos era visto como um presente esporádico e não uma coisa constante na família.
As doutoras Milestone e Meyer chamam esse cara no livro delas de Old Man, ou o velho homem, ou simplesmente o velho. Depois dele, nos anos 80, começa a surgir o New Man, o novo homem, que segundo elas é um tipo de masculinidade que se manifesta de duas formas. A primeira é o narcisista, que é um cara mais vaidoso e que prefere aproveitar a vida e esbanjar. A segunda é o cuidador. Essa expressão de masculinidade é marcada por uma sensibilidade mais acentuada em relação às gerações anteriores, e esses homens tendem a se envolver mais nas atividades domésticas e são mais simpáticos à causa feminista. Relativamente, é claro. Por último, elas descrevem os New Lads, que são o pessoal que nasceu nos anos 90 e que hoje tem aí os seus 20 e poucos anos. Elas constatam que esses homens são um tipo de combinação entre as duas versões anteriores, ao mesmo tempo em que eles herdam a preocupação estética, consumismo e sensibilidade do novo homem, são mais agressivos, competitivos e violentos como era o velho. E é claro que apesar desses tipos serem mais observáveis em uma época do que na outra, existem exceções. De qualquer forma, todas as masculinidades descritas nesse livro podem ser observadas nos personagens de God of War. O Atreus pode ser comparado aos New Lads, por exemplo. Ele é sensível, emotivo, vaidoso e ao mesmo tempo agressivo e competitivo. Já o Kratos é um exemplo claro de Old Man, cheio de cicatrizes, musculoso, de poucas palavras e extremamente distante do filho, tanto que nem o chama de filho. Além deles, tem os personagens Baldur, Moji e Magni, que são mais jovens que o Kratos e mais narcisistas, esbanjadores, enfim. Um outro exemplo de figura paterna do tipo Old Man nos jogos é o Joel, de The Last of Us. Apesar de no final da história ele se tornar mais emocionalmente dedicado a Ellie, começa enxergando a menina como uma responsabilidade e não como alguém com quem pudesse se conectar. Ele está sempre sério, sempre evitando diálogo e além disso, a agressividade e violência são traços muito fortes na personalidade dele. Em uma das missões finais, quando Joel aparece para resgatar a Ellie de um grupo de vilões, um dos sobreviventes foge e diz ao chefe da gangue algo como "um homem louco apareceu e matou todo mundo". O jogo usa essa fala para dar um tapinha nas costas do jogador como uma recompensa pelo seu desempenho, mas pela culatra sai uma glorificação da violência. É bem parecido com o que acontece com o Rick Grimes naquele famoso episódio da 4ª temporada de The Walking Dead, no qual ele fica assustadoramente violento para proteger o filho. E aí temos uma crítica à estrutura dessas narrativas. A Sarah Stang, da Canadian Game Studies Association, levanta um ponto fundamental para discussão em um artigo sobre maternidade nos jogos. O argumento que ela e outros autores apresentam para criticar esse tipo de representação do pai é que a criança, que geralmente é uma menina, às vezes é usada para humanizar uma masculinidade violenta. Em um cenário distópico ou apocalíptico, no qual o protagonista precisa cuidar de uma figura dependente, passiva, vitimizada, a violência e a agressividade passam a ser validações da paternidade, e por causa disso, se tornam comportamentos livres de julgamento. E eu não estou dizendo que esses personagens estão errados em lutar para proteger os seus filhos, o que eu quero dizer é que não é isso que os torna bons pais. Um homem que é forte, destemido e feroz na hora de proteger, mas na hora de se conectar não consegue demonstrar afeto, não é um bom exemplo de figura paterna. Claro que não dá para ignorar que o Kratos e o Joel passam por um processo de transformação ao longo do tempo e no final dos jogos se tornam pais melhores, principalmente o Joel. O problema é que essa evolução acontece às custas da criança. Até chegar a esse ponto de melhora, houve um impacto dessa paternidade tóxica nos filhos. O Kratos afeta completa e permanentemente a cabeça do Atreus, que no início do jogo é um garoto doce e sensível por influência da falecida mãe, e a Ellie também não se tornou um exemplo de pessoa emocionalmente saudável. Mas olha, existem alguns bons exemplos de pais nos jogos. Eu consigo pensar em dois. O primeiro é o Rost, do jogo Horizon Zero Dawn. Esse é um personagem verdadeiramente encantador. O cara é praticamente um eremita, ele é exilado da tribo, tem que lutar contra máquinas mortais, sobreviver e ensinar a filha adotiva a fazer o mesmo. A gente espera que esse cara seja um brutamontes mal encarado, não é mesmo? Pois é justamente o contrário. O Rost é um cara tranquilo, compreensivo, se abaixa para falar com a filha, sempre procura o toque, o contato visual, as palavras de incentivo. Ele não é perfeito e também falha como pai às vezes. A grande diferença é que ele não tá ali só para ser um guarda-costas, mas para ser uma família. Outro exemplo é o personagem Lee do The Walking Dead, que também encontra uma menina que não é sua filha biológica, mas no meio do apocalipse
Apocalipse Zumbi sempre dá um jeito de dar carinho e expressar o seu afeto por ela. Ambos são jogos cheios de batalhas em universos de dor, sofrimento e caos, e ainda assim esses pais continuam sendo afetuosos e sensíveis. E nos dois casos, as personagens que eles criam se tornam jovens fortes e muito bem resolvidas, além de assumirem o protagonismo da história. Veja, BioShock é o meu jogo favorito, mas quando eu for pai, eu não quero ser o Booker. Jogar The Last of Us também foi uma experiência incrível e emocionante, mas eu não quero ser como Joel. God of War me divertiu bastante, mas os meus filhos não terão um pai como Kratos. Esses jogos contam boas histórias, mas apesar de construírem as suas narrativas a partir dessa lacuna familiar da nossa geração, eles não podem ser a referência de pai que nos faltou. A autoridade, negligência emocional, agressividade são características da masculinidade desses personagens e, consequentemente, o fundamento de sua paternidade. Mas ser pai não tem nada a ver com isso. Paternidade é sobre amor. E amor é um jogo que nós, homens, ainda precisamos aprender a jogar.